De volta com o programa Fala Doutor. Hoje eu converso aqui com a doutora Jéssica Lafetar Rabelo, ela que é médica radiologista, e estamos falando aqui hoje, gente, sobre o Outubro Rosa, o mês de prevenção não, né? O mês em que a sociedade ligada à área médica, de uma forma geral, enfoca de forma muito importante a necessidade de prevenção ao câncer de mama. Doutora, há muito tempo atrás, não me recordo quantos anos, mas foi logo no começo aqui no Brasil, né, da tônica da prevenção, onde a atriz a Cássia Kiss, ela apareceu inclusive com seus desnudos na televisão. Para muitos isso na época causou um certo rubor, não é? Mas ela mostrando como que se faz o toque, como que se faz aquele exame, o autoexame, não é? Para se descobrir se tem ou não alguma alteração, um caroço ou não. E aí eu pergunto, esse autoexame, ele vale, ele é bom, é aconselhável, é desaconselhável? Ou o autoexame não vale nada, tem que ser mesmo o exame médico, o exame de aparelhos, de mamografia, por exemplo? São coisas complementares. Deixa eu me explicar melhor. O autoexame, ele já foi muito valorizado, inclusive eu lembro dessa campanha da Cássia Kiss, foi algo muito enfático na época. Sim, porque, bastante. Infelizmente, hoje as coisas já estão melhores, mas 10 anos atrás as pessoas ainda tinham muito medo de falar de câncer. Então as pessoas evitavam falar de câncer. Até o nome, né? Exato. Ah, morreu de CA, falava era assim, né? Aquela doença, aquele trem ruim. Então, evitava-se muito falar de câncer de mama. E hoje o que a gente prega, nós da área da saúde, é que a gente tem que falar de câncer de mama, a gente tem que falar de todos os cânceres, porque a gente precisa saber, conhecer para poder prevenir, porque a prevenção é o melhor caminho. O que acontece? O autoexame ele já foi recomendado como uma medida de rastreamento e hoje ele não é mais. Por quê? Porque muitas mulheres faziam apenas o autoexame, apenas se tocavam durante o banho, no começo do mês, ali no começo do ciclo menstrual, que é a melhor época para poder fazer o autoexame, e deixavam de ir ao médico, deixavam de fazer a mamografia de rastreamento. E o que os estudos mais novos mostraram, mais novos assim, já tem uns 5, 6 anos, é que o autoexame ele não substitui a mamografia, porque a maioria das lesões iniciais, elas não são palpáveis. Então, se a lesão não é palpável, ela não vai ser percebida no autoexame. Porém, o autoexame ele é recomendado, porém, não como forma de rastreamento. O autoexame não exclui a mamografia. A paciente deve sim tocar o seio, saber qual que é o padrão da sua mama, para se tiver alguma coisa diferente, se ela perceber alguma alteração, ela procurar um médico. Porém, o autoexame não substitui a mamografia anual a partir dos 40 anos, porque as lesões não palpáveis podem ser identificadas também pela mamografia. Então, anual a partir dos 40 anos, né? É Isso. Importante frisar isso, né, doutora? Exato. Agora, vamos lá. Se a mulher está fazendo o autoexame, está fazendo o toque nos seus seios e percebe algo diferente, tipo um carocinho, já que ele é perceptível, é um mau sinal? É porque está grande? Assim, esse caroço, ele pode ser um nódulo, que pode ser benigno ou maligno. Se for uma lesão maligna, ela já ser palpável é pior do que ela não ser palpável. Então, é uma lesão um pouco mais avançada do que se tivesse sido diagnosticada quando não era palpável, quando era um caroço que não era palpável. Porém, existem os nódulos benignos, inclusive existem os cistos, que é muito comum em mulheres mais jovens. Então, a paciente não precisa se desesperar ao sentir um caroço na mama. Ela precisa procurar ajuda médica. E aí o médico vai orientá-la, na maioria das vezes pedir um exame de imagem. E aí no exame de imagem a gente vai poder definir se trata de um cisto, de um nódulo, que pode ser benigno ou maligno. E a depender da suspeição desse nódulo, talvez até fazer uma biópsia. Agora, então, nem sempre é possível, portanto, notar, né, a doença através do toque, né? Sim, exatamente. Inclusive, essa é a grande vantagem da mamografia, friso novamente. As microcalcificações, elas não são palpáveis, são lesões que não são palpáveis. E é por isso a vantagem de fazer a mamografia. A gente pega lesões tão iniciais que não são nem carocinhos. E quanto mais inicial a gente fizer o diagnóstico, maior a chance de cura. Bem, veja só que o nome, né, doutora, não é câncer de seio, é câncer de mama, né? Sim. Quer dizer, o homem também tem mama, não tem seio, tem mama.
Aí eu pergunto, é possível ter o câncer de mama em homens, doutora? Sim. Os homens, eles têm mama, sim, é uma mama rudimentar e um mamilo rudimentar, tanto é que o mamilo dos homens é menor do que o das mulheres a gente tem a estimulação hormonal, porém é possível sim existir câncer de mama em homens, é uma entidade mais rara, inclusive se comporta de forma diferente nos homens do que nas mulheres, acaba sendo um pouco mais grave nos homens, mas é possível, cerca de 30% dos cânceres de mama acometem homens. Aham. Antes da gente fazer o intervalo, aliás, mas vai ser daqui a pouco, não vai ser ainda não, tem mais umas perguntas para fazer aqui. Os telespectadores já começaram a participar, né? Ótimo. A Ana Carla Lima, do Edgar Pereira, vamos embora começar a fazer a pergunta dela aqui. Diz ela que, olha, na minha família materna, 2 tias tiveram câncer de mama. Ela quer saber, é genético? Tenho muito medo. Então, a maioria dos cânceres não são hereditários. Todo câncer ele é genético, porque existe a genética da pessoa, do paciente em si. Porém, aquele câncer, aquela doença, ela pode ter ocorrido por uma mutação que aconteceu naquela pessoa. Então, todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Ou seja, nem todo câncer é herdado, nem todo câncer tem um risco maior naquela família. O importante para essa paciente é saber se as tias dela tiveram câncer de mama numa idade mais nova ou numa idade mais avançada, depois dos 50 anos. Normalmente, quando o câncer se apresenta depois dos 50 anos, é o que a gente chama de risco habitual. Aquela mulher teve câncer porque ela iria ter mesmo. Ela não se preveniu, talvez tinha hábitos de vida não tão saudáveis, ingeria muita bebida alcoólica. Pode ser que na família dela não tenha mutações que são transmitidas de geração a geração. Então deve ser investigado caso a caso, mas a grande diferença é essa. Quando o câncer é tido na paciente com idade muito mais nova, a chance de ser hereditário é maior. Olha só a mensagem que chegou aqui, doutora. Boa noite, meu querido amigo Afonso. Estou assistindo aqui da Bahia. Um grande abraço para você e minha linda filha Jéssica, sua mamãe. Obrigada, mãe. Sempre um prazer. Minha amiga Queca, né? Amiga de infância ali na rua Raio Christoph. Bons tempos das quadrilhas na sua casa, né, Queca? A doutora, filha de 2 grandes amigos, né? A Queca, amiga de infância, e o Gerson, que foi meu companheiro de república lá em Belo Horizonte durante um pequeno período. Um grande abraço para os dois, que estão lá na Bahia também, né? Exatamente. Assistindo ao programa pelo Facebook ou então pelo portal da TV Gazeta Norte Mineira. Um grande abraço, minha amiga. Felicidades para você. Parabéns pela filha, tá? Que está aqui dando um verdadeiro show no programa de hoje. Doutora, mais perguntas aqui. Vamos lá. Mariana do Centro. Boa noite, Afonso. Excelente programa. Muito obrigado, Mariana. Ela pergunta aqui, quantos anos após ter tido um câncer de mama podemos ter a certeza de estarmos curadas? Essa pergunta ela é capciosa. O que acontece? A gente dificilmente consegue falar em cura 100%. A gente fala que o paciente está em segmento. Na maioria das vezes, quando a doença fica estável, sem se manifestar por mais de 5 anos, a gente fica mais tranquilo. O paciente começa a ser acompanhado de forma mais espaçada. Porém, cura em câncer de mama, a gente infelizmente não consegue dar um tempo exato. O paciente tem que estar sempre com os exames em dia, sempre mantendo suas consultas em dia, porque infelizmente ele tem risco de ter a doença novamente. Uhum. Tem aqui mais uma, vamos embora, para poder fechar esse bloco, doutora. Deixa eu achar ela aqui. Tá. Boa noite, Afonso e doutora Jéssica. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora sem me identificar. Ela quer saber, mulher com 48 anos, com ultrassom mostrando microcistos agrupados na mama direita, categoria 3. Qual a probabilidade de uma evolução para câncer? Bem, é uma pergunta bem específica, né? Provavelmente essa paciente fez ultrassom e teve esse diagnóstico, né? Teve essa descrição. Os microcistos agrupados, eles são lesões provavelmente benignas. É isso que o BIRADS 3 significa. O BIRADS é uma categorização que a gente usa para padronizar os laudos e ele tem sim uma probabilidade que a gente consegue falar.
O BIRADS 1 é um exame sem alterações, então não tem nenhuma alteração, não tem risco nenhum de ter câncer. O BIRADS 2 são alterações benignas, que não tem nenhuma chance de ser câncer. E o BIRADS 3 são alterações provavelmente benignas. O que é esse provavelmente? Menos de 2% de chance. Uhum. Então, por definição, os microcistos agrupados são lesões benignas, porém que têm uma chance de evoluírem de forma negativa. Então, a gente faz o acompanhamento mais de perto dessas pacientes. As pacientes que têm um ultrassom ou um exame de imagem BIRADS 3 devem fazer exames seriados de 6 em 6 meses, porque apesar de pequena, a chance de malignidade existe, que é menos de 2%. Ah, que ótimo. Bem, vamos a um pequeno intervalo. Você está vendo aí, ó, na sua tela os telefones, né? O telefone 998506500 para você ligar e fazer a sua pergunta. E o WhatsApp 999860326. Mande suas perguntas, a doutora Jéssica vai responder. E mais uma vez eu quero pedir a você aí de Janaúba e Nova Porteirinha. Estou sentindo a falta da participação de vocês aqui no programa Fala Doutor, tá? Já já a gente retorna, aguarde.